um encontro para conversarmos a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e a aplicação disso tudo na nossa vida, né? E eu não sei se todo mundo viu, mas o tema da nossa noite é autoobsessão, né? E a gente trouxe como epígrafe, assim, um título que faz parte de um livro, inclusive, de um autor contemporâneo, dois autores contemporâneos, chamado Leandro Carnal, uma monja chamada Coen, ou Coen, não sei se vocês já ouviram dizer. E são dois seres, assim, com uma, como que eu posso falar? Uma visão de vida, né? Muito bonita, muito legal. Então, quando o título, O Inferno Somos Nós, né, é o título de um livro deles, e eu ia deixar só esse título, O Inferno Somos Nós, mas eu achei que ia causar alguma confusão aí no meio de algumas pessoas. Faço, nossa, né, a gente é um inferno, mas a gente não é, o inferno não existe, né? Espírita, tem hora que vai muito assim no pé da letra das palavras, né? Como diria Jesus, a palavra mata e o espírito vivifica, né? Mas, enfim, a gente resolveu falar um pouco sobre autoobsessão para que a gente consiga, mais uma vez, abordar os temas da atualidade como a gente consegue perceber, né, que vem nos atrapalhando e vem nos afetando. Então, da mesma forma que nós somos o inferno somos nós, nós também somos o paraíso, e o paraíso somos nós. E tudo é uma questão de perspectiva, de olhar, né? E aí, se surgirem dúvidas no meio do caminho, quem quiser, vai escrevendo aí no chat, né? Para a gente poder ir conversando e debatendo. O nome do livro é O Inferno Somos Nós. Junto com a monja Coen. Então, eu sou um apaixonado, assim, por essas duas pessoas que me ensinam muito. Então, o Leandro Carnal, apesar de ser um professor de história, ele é um grande filósofo da atualidade, né? Tem trazido muita reflexão boa ao mundo com os livros dele, e eu gostaria muito que nós espíritas pudéssemos transcender um pouquinho essas barreiras da literatura espírita, né? E encontrar também consolo em algumas outras literaturas que podem nos ajudar, tanto quanto as obras espíritas nos ajudam, né? E obras como essa, O Inferno Somos Nós, dele, O Dilema do Porco-Espinho, que é uma obra sensacional para quem se sente solitário, recomendo muito também. E aí tem vários autores atualmente, né? Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é um filósofo, e ele é de fato um filósofo, né? E é uma excelente pessoa. A gente vai construindo assim o propósito do Espiritismo, que é encontrar maneiras de melhorarmos a nossa vida. E o processo da pandemia nos trouxe ainda mais para um negócio alto, né? A gente fala alto, e aí cabe a gente procurar, né, e trazer aí o significado de algumas palavras. Quando a gente fala auto-obsessão, a gente está se referindo a um processo autônomo, né? E o processo autônomo, ele é um adjetivo que qualifica alguma coisa ou alguém que age de acordo com as normas da sua própria conduta. Então, os processos autônomos, eu regulo, né? Eu faço. Silvânia, manda outro para ela. Eu sinto o nosso abraço. Maria Antônia, um beijo no seu coração. Então, gente, a coisa, né, do autônomo, né, da autonomia, do processo de autorregulação,
é a gente nós sustentarmos um processo. Então tem a autocura, né? Autoajuda, autoobsessão, e tem um monte de autos por aí que a gente vai ter a oportunidade de desfrutar ou não da oportunidade de movimentar estas energias. Então, no processo pandêmico, muitas pessoas fizeram o quê? Entraram em processos de autoculpa, autopunição, porque foram forçadas a um processo de autoconvivência. Pessoas que não estavam acostumadas a conviver com elas mesmas, porque eram absorvidas pelo trabalho, tanto de trabalho espírita, quanto trabalho de faculdade, tanto quanto trabalho de caridade, né? E elas não tinham muito tempo para refletir na auto-vida, que é eles, né, nós mesmos. E aí houve um aumento bem considerável nos desequilíbrios mentais, emocionais, espirituais, ou, na verdade, não um aumento em alguns casos, mas um reconhecimento de si mesmo. Algumas pessoas conseguiram reconhecer a própria dor. Isso acontece muito com algumas pessoas que, por exemplo, passam anos cuidando de um parente adoecido, anos de um familiar, não sei se vocês já viram coisa parecida, e a hora que esse familiar morre, a hora que esse ente querido morre, essa pessoa não sabe o que fazer da própria vida. Alguém já conhece um caso, já conheceu um caso parecido? De alguém que se entregou por tantos anos a cuidar de alguém adoecido, né, de alguém necessitado, e aí após o desencarne, ou a cura mesmo dessa pessoa adoecida, o cuidador não sabe o que fazer da própria vida, fica perdidinho da Silva. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Então, o processo auto quer dizer de o ser sustentar aquilo que acontece com ele. De todos os autos que existem, a coisa dos autos, a que menos funciona é a autoajuda. Porque a gente se ajudar sem receber amparo de ninguém de fora é quase um milagre para acontecer. Porque quando nós nos envolvemos nas nossas próprias emoções, nos nossos próprios sentimentos, nós enxergamos apenas aquilo que está mais perto da gente. E na grande maioria das vezes nós não encontramos soluções que estão, às vezes, 2 passos além da nossa perna. Então, o processo de autoajuda, no fundo, ele nunca existiu. E talvez ele nunca existirá. Porque quando a gente fala de auto, subentende-se que a gente faz o processo sem que ninguém nos ajude. E aí, entender que nós somos bons o suficientes para nos curar sem a ajuda de ninguém, talvez isso aí é digno de alguém que já esteja em outro grau, né, de evolução. Espero que esteja tranquilo de entender até aqui. Então, o processo auto é o processo que o ser sustenta em si mesmo aquilo que lhe agrada ou lhe adoece. Nós somos auto em um monte de coisa, né? Em respirar. E isso até você adoecer e precisar de um respirador, por exemplo, né? Como o pessoal do corona, quando adoece. Então, quando eu tenho autonomia pulmonar, eu vou fazendo, eu vou respirando de forma que ninguém precisa me ajudar. O meu coração trabalha de forma autônoma, né? Até que acontecer algum problema em que eu preciso de uma máquina para me ajudar, ele trabalha de forma autônoma. Não precisa ficar lembrando ele, o coração bate aí. O pulmão, funciona aí, não precisa disso. Né? Isso funciona assim até que um dia que a gente precisa de ajuda por adoecimento, por qualquer outra coisa. Né?
Nós vamos chegar no auto-perdão, Lena. Nós só estamos fazendo um caminho aqui para não passar o carro na frente dos bois. Então, nosso assunto hoje é auto-obsessão. Para tratar a auto-obsessão é preciso de auto-perdão, mas nós estamos primeiro entendendo o que é o trabalho autônomo, né? O sistema autônomo, onde eu sustento as coisas, onde eu promovo as coisas dentro de mim mesmo. E a obsessão, propriamente dita, a palavra obsessão, dos significados vários que elas têm, uma delas é apego exagerado a um sentimento. Apego exagerado a uma ideia desarrazoada, ou seja, uma ideia que não tem muito fundamento, né? Desarrazoada é algo que não faz muito sentido, né? Então, quando nós estamos falando do sistema autônomo, então eu provoco, eu sustento, eu realizo. Então, sou eu sustentando, sou eu fazendo e sou eu realizando um apego exagerado a um sentimento. Um apego exagerado a uma ideia. E esse apego exagerado a essa ideia, quando você a tem e você a alimenta, tem a chance dela te adoecer. Tem a chance dela te aprisionar. Qual que é o resultado maior desse processo, assim, vamos falar assim, talvez o mais doloroso, o mais sofrido dessa auto-obsessão, vamos falar bem assim mesmo, é o ser chegar a perder a própria forma. Como vários espíritas que já leram em algumas obras espíritas, que chama-se de ovoide, né? Quando o espírito ele perde a forma humana e se transforma literalmente em algo parecido com um ovo, né? Ele vira uma bolinha. É tanto egoísmo, como é que fala? Tristeza, autodepressão, autoansiedade, é tudo ele provocando nele mesmo fixação, né? Cristalização de sentimentos, de pensamentos. Então, quando ele sustenta isso por muito tempo, ele está tão ele que ele não enxerga nada além e ele começa a fechar-se. E ele vai se fechando de tal maneira que ele vai perdendo a forma. É o resultado das ovoidizações, né, que a gente já ouviu aí, que a gente vê em literatura espírita. Como a gente trabalhar essas coisas, né? Autoconhecimento. Então, como é que a gente faz autoconhecimento? É importante perceber pessoas que já trilharam um caminho, que fizeram coisas que se sentiram melhor. Pessoas que estudam a mente humana, como psicólogos e terapeutas, como psiquiatras, né, que aprendem quais são alguns caminhos que levam a vida a ser algo melhor. E aí, quando nós encontramos, inclusive os filósofos, né? O Ícaro Redimido fala sobre isso, muito bem lembrado, Olga. Se não me falha a memória, até no Nosso Lar, ou Missionários da Luz, tem algo parecido. E também no livro do Lancelin, né, que o nosso querido Miramês, ele é um protagonista bem intenso da obra, que é o Iniciação Viagem Astral. Então, a auto-obsessão, o extremo dela é isso, é o ser se fechar tanto a ponto de virar uma bolinha. Mas até lá tem um caminho. Qual que é esse caminho? É o egoísmo que nos leva a ele. Né? É o ser começar a querer ficar mais concentrado só nele do que no resto do mundo. Nós temos um processo de educação, onde a gente, nesse processo de educação, é preciso aprender a se amar. Quando a gente não sabe se amar, nós somos 100% os outros. Então a gente faz as coisas para todo mundo, a gente quer agradar todo mundo, a gente fala sim querendo falar não, fala não querendo falar sim, porque senão o outro vai magoar, vai chatear, vai ficar bravo, e a gente acaba não se importando com a gente mesmo. Ao não se importar com a gente mesmo, a gente abre brecha para a gente sofrer bastante.
Mas, em contrapartida, quando a gente começa a ser só eu primeiro, eu somente, eu único, a gente começa a entrar em processo em que nós, como diria o termo da palavra, né, obsessão, a gente gera um apego exagerado a um sentimento, a uma ideia de cultivar só as nossas ideias e os nossos sentimentos. E na auto-obsessão, nós começamos a nos sugestionar. Uma pessoa que se obsedia, exemplo de uma pessoa que se obsedia, né? Ela desenvolve uma mentalidade, começa, às vezes, com a autopiedade. A auto-obsessão começa com a pessoa que sente demais dó dela mesma, né? Ela é uma coitadinha, ela é uma sofrida, a vida é contra ela, tudo que ela faz está errado, todo mundo é contra, sabe? Isso aí é sinônimo já de um processo auto-obsessivo. A autopiedade, ela já é um adoecimento do ser. Todo mundo é errado, menos eu, né? Todo mundo é mal comigo, mas eu sou tão bonzinho para todo mundo. E aí eu começo a entender que só as coisas que eu faço as que são boas. E quando isso acontece, eu começo a menosprezar tudo que é dos outros. Eu começo a não aceitar todas as coisas que as pessoas têm para me oferecer, porque nenhuma delas presta. Quem passa muito por isso são médiums, né? Os médiums, muitas vezes, eles entram em processo obsessivo, porque ele passa pelo auto-obsessivo primeiro. Quando ele começa a duvidar de tudo, de todo mundo, toda mensagem que alguém solta está errada, só as dele está certa. Tudo que os outros falam está errado, só ele está certo. A auto-obsessão começa aí. E ela dá passo para a obsessão propriamente dita. Então, qual que é o intuito, né, da gente trabalhar a auto-obsessão e entender que o inferno somos nós, mas que o céu também somos nós? É para que a gente aprenda a desenvolver os nossos limites. Porque se de um lado é importante o autoconhecimento é importante para que eu aprenda a lidar com as pessoas fora, né? O autoconhecimento serve para que eu me analise e interaja melhor com as pessoas que estão ao meu redor. Tá tranquilo até aqui, gente? Eu espero que sim. A autoobsessão, ela começa, muitas vezes, com autossugestões. Nós sugestionamos a nós mesmos coisas que não são boas. Como que funciona uma autossugestão? A autossugestão costuma funcionar assim. Você faz uma coisa errada e diz para você mesmo: nossa, como eu sou burro. Aí alguém, né, faz alguma coisa com você, você fala: nossa, como eu sou idiota, como eu sou estúpido. Então, as afirmações pejorativas da gente para com a gente mesmo, elas geram as autoobsessões. E aí você começa a entrar nessa onda de que você não é bom, de que você não sei o quê. Aí vem chegando a autopiedade. E você começa a se podar, a se impedir de crescer, porque você está se sugestionando tanta coisa ruim que você começa a acreditar nisso. E aí vem a mania de perseguição. E elas vão gerando, gente, a autoobsessão vai gerando coisas complexas. A autoobsessão gera ansiedade, a autoobsessão gera depressão. A autoobsessão gera doenças psicossomáticas. E aí, ao acreditar que você é uma pessoa ruim, que você não é uma pessoa boa, que você merece sofrer, que você, sabe, ao ir levando para você mesmo todas essas informações autodestruidoras, o resultado disso, qual que é? Desenvolver uma enfermidade mental, que é essa do pessimismo, e depois física. Ô, Vanusa, vai em breve estará no YouTube. Inclusive, o canal do YouTube a gente manda aí depois. Então, o que acontece?
Quando você vai entrando nesse processo autodestrutivo, autodestruidor, você começa com as doenças emocionais mentais. Vocês já escutaram o termo muquerela? Alguém já ouviu o termo muquerela? O muquerela é aquele que murmura demais, não é isso? Que se queixa demais, que reclama demais e que lamenta demais. Esse já está num processo de autoobsessão terrível. O dia amanhece com o sol e ele fala, nossa, mas que sol de rachar, hein? Misericórdia. Aí amanhece chovendo e ele fala, nossa, mas que chuvona. Credo. Aí amanhece nublado e ele fala, meu Deus do céu, que dia feio, cinzento. Aí, sabe, nada tá bom para essa pessoa. Essa é uma pessoa já que ela não precisa nem de obsessor. Ela se auto-obsedia. Nada tá bom na vida dessa pessoa. Nada que as pessoas fazem está bom. E aí começa do pessimismo trazer coisas mais graves. Sabe? O pessimismo já é uma coisa, quase uma enfermidade. O pessimista não consegue enxergar coisa boa na vida dele. E ao não enxergar coisa boa na vida dele, tudo tá ruim, obviamente. E aí ele começa a fazer da vida das pessoas que estão ao redor dele também um inferno. Porque a intimidade dele não tá boa. Gente, eu conheço pessoas que já falaram assim para mim, eu já estive em viagens na praia em que eu estava lá pensando nos meus problemas de casa. Eu falei, gente, que forma boa de se torturar. Essa pessoa precisa de inimigo, não precisa? Precisa de obsessor? Então, é danado. Então, Fatinha, a perda da autoestima, como você trouxe aí muito bem, né? A gente acha que não está sendo útil. É, assim, é diferente ainda da autoobsessão, né? Porque a perda da autoestima é grave também, porque ela gera até depressão, né? Mas o caminho que elas percorrem são meio diferentes. Porque geralmente a pessoa, quando ela perde a autoestima, ela passou por uma coisa chata na vida dela, né? Às vezes ela passa por um negócio que não foi legal, uma desilusão, uma descrença, e ela vai perdendo a autoestima. Ou porque arrumou uma enfermidade, aí engorda, né? Ou arrumou uma enfermidade, aí emagrece, passa por um problema de saúde, começa a cair o cabelo e tal, não sei o quê. Ou simplesmente porque também não consegue enxergar o lado positivo da vida, né? E aí, a pessoa que está no processo autoobsessivo, automaticamente, ela está de fato, Fatinha, ó, fato, Fatinha, ela está de fato com a autoestima já abalada, né? Ela já começa a abalar a autoestima dela, porque como ela não consegue enxergar nada de gostoso na própria vida, o que ela começa a fazer? A depreciar. E aí, quando ela vai para a depreciação e a autopiedade, Fatinha, talvez é a parte mais dolorosa para quem convive com essas pessoas. Porque quando ela começa a se sentir deslocada e inútil, aí ela começa nas lamentações, que é uma coisa de louco, assim. As murmurações. Então, é importante a gente começar a perceber quando os nossos pensamentos depreciativos começam a fazer parte da gente. Então, se você já conhece alguém que quando erra fala, não, mas eu sou muito burro, não, como eu sou retardado, não, como eu sou idiota, já vai levando essa pessoa assim com um jeitinho e fala, seu fulano, você não acha que seria melhor você falar melhor sobre você mesmo? E é engraçado, quando a gente brinca assim com a pessoa, quando a gente fala assim, você não acha que você fala muito mal de você, né? Ela fala, ah, mas eu tô brincando, só. Gente, a gente vai brincando, mas de tanto repetir essas coisas, a mente inconsciente uma hora aceita. E a hora que a mente inconsciente aceita, aí sair desse buraco fica mais difícil.
Então a gente acaba virando o próprio inferno. A gente acaba virando o próprio poço do qual a gente cava um buraco cada dia mais e quer ver a própria luz do sol. Então, quando você entra para um processo psicoterapêutico, o que você vai fazer? Aprender a reconhecer que você traz trevas, sim, mas que você não é só trevas. Aprender sobre essas coisas, Vanusa, faz com que a gente lide melhor com a gente mesmo e com os outros. Gente, espírita, eu falo isso aqui muito, né? Eu brigo muito com espírita, porque espírita adora, mas espírita adora falar assim, e aí, fulano, como é que você tá? Ah, tô aí essa casquinha. Pô, vontade de bater de chinelo que eu tenho. Eu juro, Sr. Mendes, eu tenho vontade de bater de correia. Porque a pessoa tá bem, tá tudo ok na vida dela, mas ela não admite falar que ela tá bem. Ela não admite, porque se ela admitir, inclusive, aí eu também eu concordo um pouco com as pessoas, porque quando ela fala que ela tá bem, aí vem outro espírito e fala assim, que orgulhoso, tá falando que tá tudo bem porque tem problema, não? Se não tá enxergando os problemas da vida, tá obsediado. Aí a gente fica sem saber o que faz. Você não pode assumir que você tá bem, porque senão você tá vaidoso. Mas se você assumir que você tá ruim o tempo todo só, você não enxerga as belezas da vida. Gente, a vida é para ficar mais leve. O espiritismo é uma ferramenta para fazer a vida ficar mais leve. Justamente, Fatinha, o negócio é que a gente ô, gente, se vocês puderem, vai lendo aí também, junto com a palestra, e a Fatinha está escrevendo várias coisas, Levanusa escreveu também ali algumas coisas. As perguntas de tratamento ainda não estou respondendo, nem a da Esmeralda, nem da Lena que falou lá em cima, né? Sobre auto-perdão, e a Príncia também está aqui, Príncia, eu li, mas ainda estou guardando, né? Sobre a gratidão. Porque, primeiro, é importante, é bom a gente reconhecer primeiro as coisas ruins. Não é nem reconhecer, não. É compreender as coisas ruins no nosso tema aqui, para depois a gente mexer com as ferramentas de ajuda. Porque a gente fica repetindo essas bobagens todo dia. Todo dia a gente repete bobagens parecidas. E, né, o processo... Gente, esse negócio do retorno ao verdadeiro eu, isso é libertador, gente. Isso é libertador. As pessoas nos ensinam a nos maltratar demais da conta. E os religiosos são os que mais fazem isso. Porque quando Jesus pronuncia a frase que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os religiosos, de cara, já começam a condenar tudo que é rico, achando que eles não vão. E aí eles ficam com medo de ficar rico. Você já viu o tanto que espírita tem medo de ficar rico? E gente, espírita tem medo de dinheiro. Se a pessoa vira espírita depois que ela já é rica, tudo bem. Mas um pobre que é espírita ficar rico é a coisa mais difícil do mundo. Porque ele fica morrendo de medo de dinheiro. Aí ele acha que o dinheiro vai levar ele para um umbral. Ele acha que ser feliz é pecado. Então é importante desconstruir essas coisas, porque isso são pensamentos de auto-obsessão. E se você achar que o dinheiro é ruim, você não vai tê-lo. E aí a gente vai buscando aceitar a própria vida, a própria condição, né, de seres imperfeitos, de seres humanos, de seres em evolução, para enxergar a vida na simplicidade que ela traz em si mesma. Então, a autoobsessão ela é sustentada por opiniões alheias. Quando que começa isso? Lá na infância, um menino faz um negócio, o pai fala assim, deve ser burro, menino. Deve ser feio, menino. Não, mas você é feio demais. Então, o pai ou a mãe, às vezes, ao invés de educar o menino e falar com ele que aquela atitude que ele está fazendo é uma atitude que prejudica a ele mesmo ou a outra pessoa, fala com ele assim, você é feio demais.
O menino cresce ouvindo que ele é feio. Na fase da adolescência, na fase adulta, ele não permite, muitas vezes, experimentar várias coisas da vida dele, porque ele se auto-obsedia com a ideia de que ele é feio. E aí é de beleza física a beleza moral. E aí ele começa a se obsediar. Ele começa um processo deprimente de depreciar-se. E acaba prejudicando a si mesmo. Então, o processo auto-obsessivo, na grande maioria das vezes, ele é sustentado por uma opinião alheia. Alguém fala para você, nossa, mas você é muito chato. Você acredita que você é muito chato, mas você não entende como uma fatinha disso ali para frente, você não se permite ver o resto. Talvez você possa ser um pouco chato mesmo, eu sou. Mas eu não sou só isso, não. Eu sou outras coisas também. E se você detectou que eu sou chato, tá bom. Me avisa que é para eu não ser chato com você. Mas eu não vou ficar preso à sua opinião. Aí a autoobsessão, ela vem também quando a gente se prende à opinião das pessoas. E a opinião da pessoa pertence a ela. Deixa eu te contar um segredo. O que vocês acham de mim pertence a vocês. O que você acha de mim, quem dorme e acorda com isso é você, não é eu, não. Só que quando eu dou crédito para isso, eu tomo isso como verdade. Gente, se eu falar aqui nessa noite assim, olha, ao terminar a palestra, depois de 5 minutos, alguém vai derrubar um copo na própria casa e vai quebrar um copo de vidro. Depois de meia hora de palestra, eu vou receber umas 10 mensagens com as 10 pessoas que quebrou copo. Mas se eu falar assim, ao terminar a palestra, depois de 5 minutos, você vai receber na sua casa a visita do Miramês e todos os espíritos guias da casa para abençoar o seu lar. Se bobear, uns 2 só que vai acreditar, e olha lá. Porque a gente tem mania de falar assim, mas o que Miramês vai vir fazer aqui em casa? Quem sou eu? Então a gente tem mania de acreditar nas profecias ruins, mas não acredita nas bênçãos que alguém pode mandar para a gente. E aí, quando você se apega à ideia ruim, você vai gerando essa auto-obsessão. E aí você faz na sua vida o inferno. Gente, e a ansiedade, bem como a depressão, elas são ferramentas que nos obsediam e nos castigam absurdamente. Olha, quem já me conhece aqui há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu vivi lá no ano de 2016, 2017, 2018, um negócio chamado crise de ansiedade e pânico. Ô, gente, quem já viveu uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, já conheceu o inferno em cima da terra. É uma coisa horrorosa. Eu não desejo para o meu pior inimigo uma crise de ansiedade ou de pânico. É terrível. Então, quem já experimentou isso, já conhece mais ou menos a sensação de estar no umbral. Eu falo do fundo do coração, sem medo de ser feliz. E é uma das maneiras mais fáceis de eu ilustrar o que é auto-obsessão. Porque não tem ninguém de fora te afligindo, é só a sua mente. Não tem ninguém de fora te batendo com chicote, é você e a sua mente te arrebentando. E aí, deixa eu contar para vocês como que trata esse negócio. Aí não adianta, gente, eu falar com vocês assim, a gratidão é boa, né? Aí vamos começar lá com a Lena, né? Quando a Lena trouxe para a gente lá atrás, perguntando assim, Cardinho, e o auto-perdão? Aí eu vou juntar o auto-perdão com a pergunta da Princess sobre gratidão. Né? A gratidão é uma ferramenta para barrar a auto-obsessão? É sim. Só que a pessoa, quando ela já está na auto-obsessão, a última coisa que ela vai ser é grata. Porque ela já está num processo de reclamação tão grande
Porque a autoobsessão, ela vem depois que você já reclamou demais da vida. E o reclamão, geralmente, ele é ingrato. O reclamão não sabe reconhecer as coisas boas da vida dele. Então, o auto-perdão, como é que funciona? Gente, a pessoa que está passando por processos de se afundar em si mesmo, quando ela está se auto-obsediando, geralmente, presta atenção no que eu vou falar, é geralmente, tá? Geralmente, a pessoa que se auto-obsedia, ela cria um negócio chamado padrão perfeccionista de realização. Até escrevi aí, ó, que é para quem quiser guardar. A pessoa que se obsedia muito, geralmente, ela tenta ser perfeita, e os espíritas adoram querer ser perfeito. Espírita, se vê o outro espírita chorando no enterro, fala assim, nossa, mas você não acredita após a morte, por que você está chorando? Eu já falei com vocês, né? Meu pai é uma pessoa que muita gente conhece, e eu tenho certeza que se nós não tivermos em pandemia, no velório do meu pai vai estar lotado. Vocês vão me ver chorando. Se alguém mandar eu calar a boca e parar de chorar, eu vou pedir para sair do velório, hein? Se alguém falar para mim que não é para chorar porque eu sou espírita, vai tomar uns coices lá no velório do meu pai. O da minha mãe também. Porque eu sou espírita, mas quem diz que eu não posso sofrer a dor da perda? Percebe? E os espíritas, se você chora, você está obsediado. Espírito, se você sentiu raiva, você está obsediado. Gente, nós temos emoções que quem criou foi Deus. Então, cabe perceber que tem emoções que você sente que faz parte da sua jornada, não é proibido sentir, não. Aí a autoobsessão vai chegando cada vez que você sente uma coisa que você não se permite sentir. Aí você se castiga. A autoobsessão chega quando você cria um padrão perfeccionista em que você tem que ser perfeito sendo humano. Então, assim, quando você busca ser perfeito sendo humano, você sofre. Aí você começa a se obsediar porque você sentiu um sentimento que as pessoas estão falando que você está melindroso ou melindrado. Gente, nós não temos obrigação de dar conta de todas as nossas demandas, sabe? Eu posso me chatear com um negócio que o Walter me fala, não tem problema, não. Isso não quer dizer que eu estou obsediado ou que eu sou melindroso, não. É só porque eu não gostei mesmo. Eu sou obrigado a gostar de tudo que os outros me fazem. Mas quando você acha que você vai se obsediando. Então, a coisa, antes da gente ser espírita, a gente é humano. Antes da gente ser espírita, a gente tem as nossas sensibilidades, como a Fatinha falou ali. Gente, se você perde a sensibilidade só porque você acredita na lei de causa e efeito e reencarnação, eu prefiro que você nem acredite. Eu prefiro que você chore quando você vê alguém sofrendo, do que você, só porque conhece da lei de causa e efeito, qualquer coisa que os outros sofrem, você fala assim, não tem de ajudar não, que você está pagando alguma coisa. Aí a gente vira juiz da dor dos outros, né? A gente é que define por que ela está sofrendo. Então, na autoobsessão, que é essa coisa da gente sustentar ideias depreciativas sobre nós mesmos, para que você possa encerrar isso, muitas vezes é importante encerrar a opinião das pessoas na sua vida. Porque alguém fala que você é de tal maneira, você acredita, e aí você começa a agir de tal maneira, e replica essas ações na sua vida. Então, quando alguém diz para você que você é estressado, você é chato, você é depressivo, você é não sei o quê, e você aceita essas coisas como verdade na sua vida, você adoece. E aí, como que a gratidão vai funcionar?
Como que o auto-perdão vai funcionar para curar alguém que está auto-obsediado? Primeiro, gente, é importante cortar o pensamento religioso, né? Qual que é o pensamento religioso? Se você está errado, você vai para o inferno. É ou não é? Pensamento religioso não é assim? Se você erra, você vai para um umbral. Mas qual que é o pensamento de Jesus? O pensamento de Jesus é assim, eu não vim para quem está são, não, eu vim para quem está doente. E eles entendem que as religiões fazem o contrário do que Jesus faz. Na religião, se você erra, você vai para o inferno. Ou você vai para o umbral no espiritismo. Com Jesus, se você erra, Jesus quer você. Que ele vai te curar. Então, ao invés de você se sentir culpado quando você está na religião ou no espiritismo, é importante que você se sinta acolhido. E aí, como que trabalha auto-perdão? Que foi perguntado, né, lá em cima. O auto-perdão é, poxa, eu tenho essa falha no meu caráter ou na minha personalidade? Tá, tenho. Então eu me perdoo por causa disso. E aí as pessoas acham que se perdoar, aceitar, é não querer mudar. Gente, tá errado. Aceitar, aí a gente pensa que aceitar é assim, aquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é aceitação? Não. Isso é inflexibilidade. E a pessoa inflexível vai sofrer mesmo. Agora, quem aceita a imperfeição que tem é a pessoa que aceita tratar. Se você vai no médico, o médico te fala assim, ô, Val, eu vou falar o Val, que o Val tá aqui na minha cara. Ô, Walter, você tem câncer. Saber que tem câncer cura? Não. O que cura o câncer? Tratar, não é? Mas você fala assim, ô, Walter, você tem câncer. Ele fala assim, eu não tenho, não. Aí o médico fala, não, ô, Walter, tá no seu exame aqui, ó. Tem sim. Ele fala, eu não tenho, não, doutor. O que vai acontecer? Ele também vai morrer sem tratar. Então, quando a gente fala sobre aceitação, no nível inteligente de aceitação, não é ser inflexível, é aceitar que tem para se tratar. Então, se eu aceito que eu sou maledicente, não quer dizer que eu vou nadar na maledicência pro resto da vida, não. Ô Deus, eu já entendi que eu sou maledicente, me ajuda a me curar? Ô Deus, eu já entendi que eu sou mentiroso, me ajuda a me curar? Ô Deus, eu já entendi que eu já aceitei que eu sou mentiroso, que eu sou preguiçoso, me ajuda a me curar? E aí, gente, muitas vezes é importante a ajuda de um profissional. Porque nós, juízes em causa própria, a gente não toma o remédio que precisa, às vezes. A gente não faz os tratamentos como eles deveriam ser feitos. A gente quer sempre dar um jeitinho. Então, ao identificar que você está causando as suas próprias dores, e aí você faz da sua própria vida o inferno, você pode aceitar isso ou não. Só que aceitar isso é ficar falando para todo mundo assim, ai, como eu sofro. Aí, é outra coisa de espírita que me dá raiva. Ai, outra encarnação, eu só posso ter sido uma pessoa muito má. Ô, gente, que nós não foi bom, nós já sabe. Mas não precisa ficar achando que você é o soldado romano que crucificou Jesus, você não é essa bola toda, não. Os espíritas, todo quando sabe que não foi Jesus e nenhum dos apóstolos, fica assim, na época de Jesus, eu fui um soldado romano. Porque como ele não foi discípulo, ele quer ser o outro extremo. Ele não pode ter sido o Zé das Couve. Ele não pode ter sido aquela coisa. Aí, como o Chico falou, que era o carrapato do leão, né? Aí os espíritas, tudo quer ser igual. Ele não pode ter sido só um judeu que estava lá fazendo lá o pão dele todo dia e nem ouviu falar de Jesus. Ele não pode, não. O espírito não pode. Ele tem que ter sido soldado romano. Eu conheço uns 4 soldados romanos. Mas não conheço nenhum Zé das Couve.
Então, assim, é importante a gente aceitar o que a gente tem com o desejo de tratar, mas é pé no chão, sem ficar exaltando as próprias dores, aceitando a própria felicidade. Aí vai entrando a gratidão, sabe, Príncia? Eu tenho a minha dor, mas eu também tenho momentos de alegria na minha vida. E se eu não aceitar os momentos de alegria da minha vida vai ficando pesada. Se eu não aceitar os momentos. Walter, eu não conheço ninguém que foi vassalo, eu só conheço o rei também. Se eu contar para você que eu conheço 3 Cleópatras, você acredita? Eu não conheço ninguém que foi serva. Mas Cleópatra eu já conheço 3. Eu quero ver no plano espiritual o banzé que vai dar. Porque eu acho que nenhuma das 3 foi mesmo. Então, a hora que as 3 chegar lá e ver que nenhuma das 3 foi a Cleópatra, vai ser uma confusão. Então, a gente não quer ter sido a gente lutando para ser alguém melhor. A gente quer ter sido uma marca, sabe? Que é para se exaltar. Isso também é autoobsessão. Gente, vamos viver a vida com o que Deus está pedindo para a gente para fazer? Com o que Deus está oferecendo para a gente? Se você identifica em você coisas que são ruins, deixa eu te contar um segredo, você não é o único em cima da terra, não, criatura. Se você identifica que você é invejoso, preguiçoso, maldoso, mentiroso, o que mais? Maledicente, guloso, sabe os 7 pecados capital? Se você identifica alguns deles em você, deixa eu te contar um segredo, você não é o único encarnado em cima da Terra. Só que você pode escolher ficar falando, ai, coitado de mim, como eu sou ruim. Ou você pode procurar uma ajuda psicoterapêutica. E o jeito mais rápido de curar uma auto-obsessão não é casa espírita, é psicólogo. Deixa eu contar para vocês outro segredo. Porque às vezes os espíritos ficam ali, ó, suando a camisa para poder ajudar a pessoa, mas ela não quer, porque ela acha que ela não merece. Ela é muito ruim para ela poder aceitar ajuda. Os espíritos falam assim, então fica aí, ué. Então, um lugar que realiza muitas desobsessões é o consultório dos psicólogos. Porque o psicólogo, ele faz com que a pessoa pare de obsediar ela mesma. O psicólogo faz com que a pessoa se sinta melhor. O psicólogo faz com que a pessoa entenda que, apesar dos defeitos que ela também tem coisa boa. E deixa eu contar para vocês. Eu estou vendo aqui um monte de gente que já passou, pelo que eu estou enxergando aqui, pelo menos dos 40 anos. Se você tem algumas questões aí que você não está conseguindo resolver, deixa eu te falar um negócio. Vai no psicólogo antes de desencarnar. Sabe por quê? Você começar a nova vida melhor, criatura. Não caia naquele conto de que quem já é velho não muda mais. Ah, já, o pau que nasce torto não vai se endireitar, né? Gente, não acredita nisso, não. Porque se você entrar para o psicólogo aos 80 anos e viver até os 81, você já vai começar na próxima vida com 1 ano a menos de problema. Tem noção da beleza que é isso? Então, se você tem qualquer problema aí que você não consegue resolver sozinho, se permita se tratar. Se permita encontrar ajuda para que a autoobsessão não te abrace e você não vire aquele muquerela. O bom é começar. Que bom que você se permitiu. E que isso sirva para muita gente que está aqui e talvez está depressivo, está ansioso, está sofrendo e está achando que é os espíritos que têm que curar. Gente, usa a inteligência. Os espíritos vão te ajudar sim, mas deixa eu contar para vocês. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lê lá no capítulo Pedi e Obtereis. No capítulo Pedi e Obtereis, tem uma coisa que é uma pedrada na gente, assim, que é quando fala sobre instrução dos espíritos, deixa eu ver se eu acho aqui, a ação da prece. Deixa eu ver se está aqui.
É... olha aqui, ó, não está na ação da prece, não. Eficácia da prece. Capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eficácia da prece, item 7. Segura na cadeira aí para você escutar essa frase. QD. Ó. Tananã. Deixa eu começar do ponto anterior aqui. Deus, ó, Deus é como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixa sofrer como um cirurgião que deixa o doente sofra as dores de uma operação que lhe dará cura. O que Deus lhe concederá sempre, presta atenção, o que Deus lhe concederá sempre se ele o pedir com confiança é coragem, paciência e resignação. Também lhe concederá os meios, de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Deu para entender? Então, assim, é importante a gente entender que, olha, Deus vai conceder sempre se ele pedir confiança, coragem, paciência e resignação. Deus também vai conceder os meios. Gente, um dos meios que Deus concede chama médico, chama psicólogo. É um dos meios. Entende? Então os espíritos chegam num caminho que eles falam assim: toparás com pedras no caminho, arranque-as você mesmo. Nós vamos dar força. Entende? Então, quando os espíritos falam que a gente vai topar com pedra no caminho, mas que é para a gente arrancar a pedra, que eles vão nos dar força, é para a gente perceber que vai ter coisa que um dos caminhos... Gente, Deus não fez a medicina surgir na Terra para a gente ficar confiando só no passe, não. Não existe a psicologia para você confiar só na conversa fraterna e no receituário, não. Tem um livrinho que eu acho maravilhoso aqui, ó. Tá dando para vocês enxergar aí? Conhece-te a ti mesmo, cura-te a ti mesmo, do Miramês. Esse livro aqui é tiro, porrada e bomba. Você chega nesse livro aqui achando que você vai ter só a mãozinha na cabeça. Ó, abrir que é o acaso. Aprende a falar. É o título que o Miramês dá. E tem aqui um capítulo chamado Autossugestão. Ô, gente, quem puder, busca esse livro para ler isso aqui. Autossugestão. Olha o que Miramês fala. A vida é um amontoado imensurável de sugestões que o espírito recebe e transmite em todas as direções, capaz de erguer pessoas. Gente, olha o que uma sugestão. O Miramês está falando de sugestão. Olha o que ele fala de sugestão. A vida é um amontoado, chama cura-te a ti mesmo, Marilda. Cura-te a ti mesmo. A vida é um amontoado imensurável de sugestões que o espírito recebe e transmite em todas as direções, capaz tanto de erguer pessoas como destruir vidas, de erguer nações, assim como de desmoralizá-las, de moralizar multidões,
mas também desviar legiões de companheiros do caminho harmonioso. No entanto, a vida depende de quem recebe as sugestões e, em certos casos, das fontes de onde emanam as luzes ou as trevas, que chegam em forma de ordens às mentes da multidão. Então, olha o que o Miramês está falando. Ó, presta atenção. Faze da tua boca um canal de sugestões em que a educação seja uma realidade, o amor um alimento e a caridade ambiente de contentamento para o coração, sem esquecer as virtudes que se sucedem por força da lei. Anota o que o Miramês está pedindo. Começa com a autossugestão. Acredita em ti mesmo e prossegue em teu caminho, que vencerás todos os obstáculos que queiram interromper-te, pois do alto vem a ajuda sem que possas perceber. Percebe? Você mira mesmo, gente. E eu não vou ler tudo não, mas ele fala assim, olha que bonito, gente. Os espíritas que falam assim, mantra não resolve, oração decorada não resolve. Miramês fala assim, passa a imprimir em ti mesmo mantras positivos, esquecendo os que te levaram à tristeza. O que é um mantra, gente? É uma repetição. E às vezes o mantra que leva a gente à tristeza. Ai, minha vida tá difícil. Ai, minha vida é ruim. Ai, tô aí essa casquinha. Aí o Miramês fala assim, imprime em você mesmo, em ti mesmo, mantras positivos, esquecendo os que te levaram à tristeza. Lembra-te de que Jesus, que distribuía em toda a sua fala as palavras de ânimo, de verdade e de fé, de maneira tão feliz, que a sua própria sombra curava enfermos. A sua conversa levantava caídos. E quando a sua mente ordenava levanta-te e anda, isso bastava para curar o enfermo. Ô, gente, eu acho isso bonito demais da conta. Aprendamos, pois, com ele, esse divino mestre, a saber conversar com amor no coração, despejando luz em todas as direções para restabelecer a harmonia que é o clima da fé. Então, olha que interessante, isso é autossugestão, gente. Está no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Miramês, busca lá, vocês vão ver que coisa boa de ver. É assim que a gente vai impedindo a auto-obsessão em nós, falando bem da gente mesmo, sabe? E aí tem que ter cuidado para não virar aquela auto-obsessão também de só se vangloriar, né? Ô, gente, é difícil esse negócio, né? É difícil mesmo, deixa eu contar para você. Você tem que falar bem de você mesmo, mas tomar cuidado para não ser orgulhoso demais. Sabe onde você vai encontrar esse equilíbrio? Eu vou contar o segredo. Na psicoterapia. Você pode encontrar na religião? Pode, mas eu acho um pouquinho mais difícil. Então, é o meu desejo que a gente possa entender que as nossas trevas fazem parte da gente. Se você cria o seu inferno, você pode criar o seu céu. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É o caminho do meio, como diria Buda, né? Caminho do meio. Gente, espero que tenha sido útil ao nosso bate-papo de hoje. Que Jesus possa permanecer conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de vocês.